Olá, leitores, tudo bem com vocês? Aqui é a Jéssica do canal Livros Meus Mimos e eu tô aqui hoje para continuar aquele resumão de 2018, só que no vídeo de hoje eu vou falar das minhas maiores decepções literárias do ano. Então nós temos 9 livros e eu separei entre os mais decepcionantes, que eu vou falar primeiro, e os menos decepcionantes, que eu vou falar mais pro final, beleza? Então tá. Eu vou começar com uma releitura que, nossa, eram os meus livros favoritos há 5 anos atrás, quando eu li na minha adolescência. E eu reli em 2018 e foi, assim, decepcionante. Que é o Julieta Imortal, da Stacey J. E, assim, gente, eu amava esse livro. Foi um dos primeiros livros, assim, que me fez gostar ainda mais de ler e tudo mais. E aqui nós vamos ver, é como se fosse o Romeu e Julieta, mas eles vivem numa dimensão em que o Romeu, ele foi seduzido por espíritos ruins, espíritos do mal, e ela por espíritos bons, e ele matou ela. É toda uma confusão aqui. E assim, quando eu li esse livro eu adorei, mas quando eu li ele no passado, foi assim, a releitura foi uma releitura sofrida, foi um livro chato, repetitivo, sem pé nem cabeça. E se não bastava eu ir no primeiro, né, reli o primeiro para poder ler o segundo, que eu ainda não tinha lido. Eu li o Romeu Imortal e eu realmente não sei dizer qual dos dois é pior. Porque, assim, tudo que a autora coloca aqui, ela desmente aqui. Não faz sentido. É como se um livro anulasse o outro. Não faz qualquer sentido. Então eu fiquei bem chateada. É um livro que poderia ser resumido. A autora poderia ter explicado melhor. Foi, assim, essa foi a minha maior decepção literária de 2018. Mas enfim, né? Os dois próximos, na verdade, são romance. Tem vídeo do Romeu e Julieta Imortal aqui. E esse próximo também tem vídeo no canal. Até o meu último segundo, da Luana Ferreira. Gente, não é perseguição, mas eu tinha que falar dele, porque foi uma das maiores decepções literárias de 2018. Eu tava colocando assim, eu li a sinopse e falei, gente, esse livro é incrível. Falei, gente, olha essa capa maravilhosa, eu vou amar esse livro. Nossa, se bobear, eu gostei menos dele do que dos outros dois ali. Eu leria os dois de novo e não leria esse, mas enfim. O próximo, de uma autora nacional, vi inúmeras críticas positivas no Scooby, todo mundo amou, perfeito, maravilhoso. Fui começar a ler, tava meio numa ressacazinha, falei, gente, vou amar esse livro, é um romance, vai me tirar da ressaca, normalmente romance me tira da ressaca literária. Eu vou amar O Doce Sabor do Desejo, da Paula Toinette Benaria. Gente, o livro começou muito bom, aí o que acontece? Eu até gostei, assim, razoavelmente do livro. Se eu não me engano, de todos aqui, esse foi o que eu dei mais estrelas. Eu dei 3 estrelas ou 2,5. Eu acho que de todos, esse foi o que eu mais gostei. Mas o que acontece nesse livro? A autora coloca um casal, né, e assim, o casal é sofredor demais, os dois têm inúmeros problemas. E tava tudo indo bem, ele é podre de rico, ela é pobre de maré desci e tudo mais. O meu problema com esse livro é que eu vi um relacionamento abusivo aqui. Pode ser que não foi isso que a autora quis dizer, mas foi o que eu vi. Porque o cara é um grosso, é um estúpido. E eu tomei ranço do protagonista desse livro. Você sabe o que é ódio de um protagonista? Eu ainda odeio o protagonista desse livro. É um dos piores protagonistas que eu já li na minha vida. Então, assim, não, acho que é Leon o nome dele. Que ódio desse homem. Então, tava tudo indo bem, mas esse protagonista vacaiou com o livro. Aí, esses foram os 4 foram os piores de 2018. E eu vou entrar nos outros 5 que foram livros que eu coloquei tanta expectativa que não foi superada. E eu fiquei tão triste. Eu vou começar com o Miniaturista, que tem uma sinopse incrível, que conta a história de uma menina, a Nela. Ela acabou de se casar com um cara rico aí, e ele dá pra ela meio que uma casa, uma miniatura, né, da casa onde eles vivem. E ela começa a se corresponder com o miniaturista e ela começa a receber coisas meio que como se fossem previsões do futuro do que vai acontecer naquela casa. Então, objetos que remetem a coisas que vai acontecer no futuro. E assim, eu achei a sinopse mega interessante, mas o livro é mega arrastado, o livro é muito chato.
A narrativa da autora cansa demais. É um livro de o quê? 351 páginas. Ela poderia ter escrito essa história como um conto, talvez, teria sido menos chato. Mas assim, uma leitura arrastada, difícil, cansativa, dá vontade de abandonar assim inúmeras vezes. Gosto muito dessa edição, eu adoro essa capa, eu acho ele muito bonito aqui por dentro. Mas assim, é só a edição mesmo, porque o conteúdo em si foi decepcionante. E depois, as coisas que se resolvem, depois assim, você já perdeu toda a graça, porque demora tanto pra tudo se resolver, demora tanto pra Nela descobrir quem é o tal do miniaturista ou a miniaturista, e o que acontece com o marido dela, e todos os podres da família onde ela foi parar, que é a família do marido, que você já não tá nem aí, mas o personagem já tá assim, vai morrer todo mundo, não quer saber de nada. Fiquei bem chateada. Aí, esse livro, é difícil falar dele porque eu gosto muito desse autor, mas enfim. Eu sou apaixonada com James Patterson, eu tenho aqui trocentos livros do James Patterson e eu gosto muito do James Patterson. E eu já comecei a ler o 4 de julho umas 3 vezes durante a minha vida e eu não consegui, durante 7 anos eu não consegui terminar o livro. Eu parei sempre no capítulo número 2, se eu não me engano. E ano passado falei, não, vou terminar o 4 de julho, vamos ver o que o Patterson trouxe e tudo mais. E o que o Patterson trouxe? Nada, assim, de novo. Então eu fiquei decepcionada, porque eu coloquei muita expectativa, apesar de não conseguir, de já ter aquele histórico de não ter conseguido concluir ele antes. Eu fiquei decepcionada e, assim, aqui nós vamos conhecer a história da Lindsay, ela faz parte do Clube das Mulheres contra o Crime. Na verdade é uma saga, né, esse livro, eu acho que esse é o 4º, se eu não me engano. Só que talvez, se eu ler do primeiro, né, se eu ler em sequência, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, talvez eu goste mais. Que não foi o caso, eu comecei com o 4º livro, mas já me falaram que é independente, então não sei o que aconteceu, talvez o livro que é mais ruimzinho mesmo. Nós temos a Lindsay aqui, que ela se envolve com todo um problema lá no trabalho dela, como eu disse, ela é policial, e aí ela foi sair pra beber com as amigas dela, e o colega dela liga pra ela, olha Lindsay, é o seguinte, o assassino que a gente tá procurando foi visto, o carro dele, babá. Vou te buscar pra você me ajudar a capturar ele. E ela tava no bar, né, tomando, será, cerveja, não lembro exatamente o que ela tava tomando, ela tava bebendo alguma coisa lá. E ela vai, só que há uma perseguição. Quem estava no bendito do carro eram 2 adolescentes, um morre, o outro fica paraplégico. E a Lindsay é acusada por má conduta policial porque ela tinha ingerido álcool na bendita da noite que ela foi perseguir os adolescentes lá. Só que assim, é arrastado, a parte do tribunal é muito chato. Aí o que o Patterson fez? Pra não ficar naquela coisa chata só do tribunal, ele colocou um suspense, que enquanto ela tá de licença na polícia, por causa desse julgamento, né, ela vai tentar resolver esse assassinato, mas assim, o assassinato é tão assim chato, tão... não fez muita diferença, não incrementou o livro. Então, fiquei bem chateada. É um livro curto, 200 páginas, se não me engano, alguma coisa assim. 202 páginas, é um livro curtinho. Foi bom ter lido? Foi bom pra passar o tempo, mas nada de novo, nada de especial. Vamos ver o próximo. Nada de especial como Lua de Mel, que é um dos meus livros favoritos da vida, assim, eu amo o Lua de Mel. Mas, enfim. Agora eu vou falar de um livro que eu vou ter que citar, outro livro desse autor, mas enfim. O que acontece? Eu conheci Maurício Gomide, né, agora em 2018, E o primeiro livro que eu li dele foi Surpreendente, que é um livro maravilhoso. Eu esqueci de colocar ele no vídeo de melhores do ano, mas com certeza foi um dos melhores do ano. Trocentos post-it, todo marcado. É um livro incrível. Foi favoritado no Scooby, 5 estrelas, favoritado, maravilhoso. E quando eu acabei de ler o Surpreendente, eu falei, gente, eu tenho outro livro do Maurício, eu vou ler. E eu fui pegar aqui a Máquina de Contar Histórias e eu vou te falar uma coisa. Ainda bem que esse não foi o primeiro livro dele que eu li, porque talvez eu nem teria lido esse. Porque esse livro foi o oposto do Surpreendente. A Máquina de Contar Histórias é um livro... Na verdade, ele não é um livro chato. O Maurício, ele tem uma escrita muito gostosa. Ele escreve muito bem, ele te faz gostar dos personagens. Porém, o protagonista, o Vinícius, eu não gostei dele. Eu achei ele um babaca do início ao fim. Então, assim, eu até gostei das filhas dele, mas eu não gostei do Vinícius. Então, toda a história que
Porque na verdade aqui conta a história, ele é um escritor e tudo mais. E a mulher dele tá com câncer, ela morre, ele não estava presente, as filhas dele se afastaram dele nesse período que a esposa estava com câncer e tudo mais. E aí, na verdade, esse livro vai ser uma história mais ou menos de perdão, e dessa mensagem, né, de perdão e tudo mais. Mas o Vinícius não me convenceu, o Vinícius eu não gostei dele. Então eu não gostei do livro por causa do Vinícius. Tem algumas marcações, como eu disse, o Maurício escreve muito bem, tem muita coisa boa aqui. Mas o Vinícius, eu não gostei dele, por culpa do Vinícius eu dei 3 estrelas e foi uma decepção, mas porque eu tinha colocado expectativa. Talvez se eu não tivesse colocado tanta expectativa por causa do Surpreendente, não teria sido uma decepção, mas foi uma decepção por culpa do Surpreendente, que é um livro incrível. Pra quem não leu, leia Surpreendente e me conta aqui se você já leu algum deles, se você gostou, mas o Surpreendente é maravilhoso. Aí eu vou entrar numa parte um pouco difícil de uma autora que eu amo e assim, fiquei muito triste com isso, mas enfim. Esse ano de 2018 eu terminei de ler, né, a série Ana, Lola e Isla. Eu já havia lido Ana e o Beijo Francês umas 3 vezes desde que eu comprei o livro. Eu li o Lola em e-book umas 2 vezes, eu acho que foi uma vez. E eu comecei ano passado a ler Isla e o Final Feliz. E esse é o pior livro da Stephanie Perkins, de todos os 3. Eu vou contar com aquela coletânea do Presente do Meu Grande Amor. Esse é o pior livro da Stephanie Perkins. A Isla é uma personagem chata pra caramba. A Isla é uma personagem que, assim, eu não entendi a Isla. A Isla é aquele tipo de pessoa que ela tem os amigos dela, ela gosta dos amigos dela, mas quando ela começa a namorar, ela esquece que ela tinha amigos. Eles não existem mais. Isso me incomodou muito. E a Isla me incomodou demais. Ela se faz muito de vítima. Fica muito naquele chove no molho de ai, o Josh não gosta de mim. Ai, o Josh não gosta de mim. Gente, que menina chata. Chata, chata. E eu fico triste em dizer isso, porque a Stephanie Perkins é uma das minhas autoras favoritas. Mas vamos combinar que esse livro é o pior dos 3. Eu amei o Ana, eu amei o Lola. A Lola é uma personagem incrível. A única coisa que vale desse livro é o finalzinho aqui, eu acho faltando que uns 2 ou 3 capítulos pro final. Nós temos um reencontro entre os nossos queridos personagens dos 2 livros anteriores, né? A Ana, o St. Clair, a Lola e o Cricket. Então nós temos o reencontro deles aqui, acho que a Meredith também aparece. Temos o reencontro desses personagens tão queridos. Só que a única coisa boa do livro foi realmente a parte em que aparece a Ana, o St. Clair, a Lola e o Cricket, apesar de que a Lola e o Cricket são apenas citados. Por quê? A Isa era uma personagem tão chata que ela cita a Lola como uma garota estranha que parece legal, mas que é muito estranha, que tá com um grupo de amigos do namorado dela. Não faz sentido, sabe? Então, assim, enfim, não gostei da Isla. Eu acho que faz parte aqui do livro que eu não gostei do livro por causa da protagonista. O Josh é um personagem fofo, é uma gracinha. Eu amo os amigos dele. Eu amei poder ver o Etienne de novo, poder, né, ver como é que tava a Lola, a Ana, que são personagens que eu realmente gosto muito, ver o crescimento deles. Mas a Isla não desceu, não. E por último, mas não menos importante, foi uma decepção. Por quê? Porque é uma edição linda, é de uma das minhas editoras favoritas. E eu fico com uma dor no coração de falar mal desse livro, porque ele tem uma edição tão bonita, mas eu já estava preparada para ele. Por quê? Esse livro, Diário de uma Escrava, da Romy Erling, eu li ele por indicação da minha mãe, leitora também, então ela me indicou. E assim, primeiramente, né, nós duas fomos, assim, captadas por essa edição maravilhosa da Dark Side, por essa capa. Eu ouso dizer que talvez é uma das edições mais bonitas da Caveira. Então, assim, a gente já foi fisgada por essa edição. Como que você não compra um livro desse, né? E aí nós temos aqui a sinopse da história, né? Que conta a história de uma menina, a Laura, que foi, eu acho que ela foi sequestrada 15 ou 14 anos, acho que foi 15 anos. E aí nós temos aqui o diário dela, né? Dela convivendo com esse cara que transformou ela em escrava sexual. Tá. Até aí tava tudo bem. O problema é o final desse livro.
que, assim, não desceu pra mim. É um final complicado de ser digerido. Eu vi muitas críticas positivas e tudo mais, e a justificativa que a autora usou aqui, eu entendo a justificativa pro final que a autora deu, mas eu não concordo. Eu vejo milhares de outros caminhos que ela poderia ter seguido, mas que ela não seguiu. E eu fiquei chateada, porque eu queria tanto que a Laura saísse do fundo do poço pra ela ir cavar uma cova maior ainda pra ela. Então, assim, eu tô tentando falar do livro sem contar maiores detalhes, mas, assim, eu sei que o booktuber todo amou, mas, gente, desculpa, o final não desce, o final desse livro não desce. A Rô, ela consegue te cativar, ela escreve de uma forma real, ela te choca, principalmente nas cenas do estrupo e tudo mais, ela te choca, as descrições dela, da onde a Laura vive, é assim, é como se você estivesse lá, ela te transporta para aquele lugar. Porém, o final não fez. E a autora também, ela colocou um personagem, um policial, Daniel, se não me engano, que foi um personagem que eu fiquei me perguntando pra que ele apareceu, porque ele não incrementou em nada na história. Parece que apareceu pra poder colocar mais alguns capítulos, ficar um livro maiorzinho e só pra poder encher linguiça mesmo, porque não fez sentido. O personagem apareceu sem acrescentar nada, saiu sem acrescentar nada e ficou por isso mesmo. Então, assim, decepção. Eu acho que talvez, eu acho que eu falei, né, do até o último segundo, mas talvez o Diário de uma Escrava tenha sido a minha maior decepção de 2018, porque por mais que eu já esperasse o final, porque a minha mãe tinha lido, foi ela que me indicou, ela tinha me contado, e eu falei, não, ela não falou sério, não é possível que ele vai terminar desse jeito. E quando ele terminou, eu falei, gente, por quê? Como? Então, assim, fiquei muito triste, gente. É uma edição linda, maravilhosa, mas não teve sentido o final desse livro. Eu vou ser bem honesta, eu até hoje estou inconformada. Vai o quê? Já tem uns 6 meses que eu li e eu ainda estou inconformada com esse final. Então, é difícil. Gente, esses foram todos os livros que foram as minhas decepções de 2018. Me conta aqui nos comentários quais foram as maiores decepções de vocês. Ninguém leva pro lado pessoal, tô falando da minha opinião, não mandem nada aqui não. Então, assim, só quero conversar com vocês sobre opiniões e tudo mais. Me conta quais foram de vocês. Se vocês gostaram de alguns, me conta aqui, de algum desses livros que eu citei. Um grande beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Não se esqueçam de curtir o vídeo, compartilhar, se inscrever no canal. Obrigada por me acompanharem e até o próximo. Tchau!